Ok, vamos entender então por que a velocidade do som é importante para a compressibilidade, né? Então, vamos imaginar o seguinte, baseado naquele desenho anterior, né? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho uma fonte sonora, um objeto emitindo som, né? Emitindo vibrações, né? Essas vibrações vão se refletir como o gás no entorno, né? No caso, vamos supor ar, por exemplo. Essas vibrações vão gerar pequenas ondas de pressão, que são então as nossas ondas sonoras, né? Então imagina aqui uma fonte aqui no centro, né? E essa fonte está emitindo pulsos sonoros, né? A cada intervalo ΔT, tá? Então emitiu 3 aqui, por exemplo, 1, 2, 3, né? Então o primeiro intervalo foi a 3 ΔT atrás, ele viajou numa velocidade A, né? 3 ΔT, né? A velocidade dele multiplicado pelo tempo, né? Me dá aqui a distância percorrida, né? Em todas as direções, né? A 2 ΔT atrás, ela chegou nessa posição aqui, e a 1 ΔT atrás, nessa posição aqui. Então, o som está sendo, a onda sonora está sendo emitida em todas as direções, né? A cada, né, ΔT, tá? Como essas ondas têm uma pressão muito baixa em amplitude, né? E se dá, né? Se vocês lembrarem da lei dos gases perfeitos, né? P igual a ρRT, né? Então o ρ é proporcional a P, então isso representa uma variação de massa específica que está ligada à compressibilidade, né? Se eu imagino uma quantidade de matéria que eu comprimo, né? Eu diminuo, né, o volume dela, né? Isso aumenta, né, a massa específica, né? Ou a densidade, né? Então esse ρ, né? Esse P, essa pequena amplitude P aqui, né? Que foi elevada pela emissão sonora, né? Por esse pulso sonoro, representa uma pequena, né? Um leve, né? Aumento de massa específica, né? Que representaria um efeito compressível, mas ele é tão pequeno que a gente despreza, né? Certo? Então aqui, em todas as direções, de vez em quando chega aqui uma frente de onda, um leve aumento de P, um leve aumento de ρ, e a gente praticamente não sente esse efeito de compressibilidade. A gente pode imaginar agora que esse objeto está se movendo. Então, ao invés de ele estar emitindo aqui, né, a minha onda sonora aqui, ó, nesse ponto, né, a cada ΔT, a gente imagina que ele está fazendo isso aqui, né? Ele vai se movendo, né? Aí nesse caso, eu vou usar a figura do livro para não ter que ficar desenhando, né? Mas nesse caso ele vai fazer isso aqui, ó. Imagina que ela está se movendo, essa fonte sonora está se movendo com uma velocidade menor que a velocidade do som, né? Esse caso aqui, né? Então o que acontece? Aqui tem 3 também, digamos, né? Mas não tá, ele pulou um aqui, né? Então é como se fossem 4, né? ΔTs, mas ele pulou um aqui, por exemplo, né? Mas enfim, ele vem fazendo, né? Emitindo esses pulsos sonoros e migrando aqui da direita para a esquerda, por exemplo, né? Então, o primeiro pulso que ele emitiu estava nessa posição. Depois ele estava nessa posição, emitiu esse aqui. Depois ele estava nessa posição, ele emitiu esse aqui. Depois aqui ele emitiu isso aqui. Ele continua andando, né? Da direita para a esquerda. O que acontece, né? Se essa velocidade u, aquele que a gente vinha chamando de v, mas digamos que ele está chamando aqui de u, a velocidade que o objeto se move, né? Então vamos chamar de u, velocidade que o objeto está se movendo, né? Então, se ele estiver se movendo com uma velocidade que não é muito pequena em relação à velocidade do som, o que vai acontecer? Né? Uma velocidade já consegue, digamos assim, acima daquele ponto 3 que a gente já falava, né? No modelo de Mach ponto 3, a velocidade dele é 30%, acima de 30% da velocidade do som. Né? Então, no primeiro instante, quando ele estava aqui, ele emitiu essa onda que está aqui representada por esse círculo mais externo, e aí ele veio aqui, ele emitiu essa daqui, e ele está nessa posição já aqui, né? E a gente vê que conforme ele vem migrando para a esquerda, né, ele está seguindo para um lado, né, da propagação da onda, com a velocidade menor que a da onda. Né? Então ele emitiu isso aqui, enquanto essa onda se deslocou para a esquerda com a velocidade maior, ele veio um pouco mais para cá. Né? Então ele se deslocou disso aqui, u ΔT, né? Enquanto a onda se deslocou, né,
enquanto ele veio daqui para cá, a onda fez tudo isso aqui, ó. Fez A, que é a velocidade da onda, né? ΔT. Né? Agora, olha que curioso. Se a velocidade do meu objeto for, né, algo que não é desprezível em relação à velocidade do som, então a gente viu acima de 30%, né, maior que 30% da velocidade do som, então essas ondas estão ficando cada vez mais juntas, né? Porque quando ele emite a segunda, terceiro pulso, ele já se deslocou, né, para a esquerda. Então, na esquerda, a gente está tendo um acúmulo dessas frentes de onda, e para a direita, a gente está tendo um distanciamento, né, dessas frentes de onda. Né? Então, a gente já começa a ver que se essas ondas começam a ficar muito próximas aqui uma das outras, a gente tem um efeito de compressibilidade, né, que pode não ser mais desprezível, porque a gente começa a ter uma somatória dessas ondas de pequena amplitude de pressão e pequena amplitude de massa específica, né? Então cada onda sonora sozinha, né? Ela é um pequeno incremento de massa específica, mas se eu começo a juntá-las, né? A gente pode ter algo que vai ter um incremento, né? Resultante aí considerável da massa específica. E aí eu preciso considerar o efeito de compressibilidade. Né? Então aqui acho que já começa a ficar mais claro, né? O que tem a ver a velocidade do som com um escoamento, né, ou com um fenômeno de compressibilidade. Tá? Então, aqui, né, o que acontece com esse aumento na frequência, ou essa junção das ondas, esse acúmulo de ondas, né, ele me causa um aumento na frequência. Né? E aqui ele me causa o quê? Uma diminuição na frequência. As ondas estão ficando, as frentes de onda cada vez mais longe. E a gente conhece isso aqui desde o colégio, né? A gente ouve nas aulas de física, né, o professor ensina para a gente algo que se chama efeito Doppler, né, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Ou seja, se eu sou um observador que está aqui na esquerda e esse objeto está se movendo na minha direção, enquanto ele está se aproximando, o que está chegando no meu ouvido? Né? Um monte de ondas muito próximas uma das outras, né? E logo com uma frequência mais alta. E no ouvido humano, essa frequência mais alta se traduz, né, o nosso cérebro interpreta, como um som mais agudo. Né? Depois que esse objeto passar por mim, se eu estou aqui, por exemplo, nessa posição aqui, ó, o objeto vem e ele passa por mim. Né? Aí, se eu ficar parado, ele vai passar e eu vou, depois de um certo tempo, estar localizado nessa região após o objeto. Né? Então, eu passo a observar, né, ondas mais espaçadas, né? Ou seja, de menor frequência, e o nosso cérebro interpreta isso como um som de baixa frequência, um som grave. Né? Então é aquele efeito que a gente tem na rua quando passa um automóvel, né, uma ambulância, né? Quando ele está se aproximando, a gente usa um som agudo, e depois que esse automóvel, né, essa moto, né, essa motocicleta, essa ambulância passa, a gente ouve um som mais grave. Né? Então a gente já sabe, né, no nosso cotidiano, né, a gente tem a sensação se essa fonte sonora está se aproximando ou se afastando, né, por essa, né, variação entre agudo e grave, né, que nada mais é do que está representado nessa figura aqui, e a gente chama de efeito Doppler. Né? Aí a gente imagina o seguinte: agora, esse objeto aqui que se move, essa velocidade u, começa a aumentar cada vez mais. A gente começa a aumentar essa velocidade, ela começa a se aproximar cada vez mais da velocidade do som. Essas ondas aqui, né, nessa parte, vão começar a ficar cada vez mais próximas umas das outras, essas frentes de onda. O som vai ficando cada vez mais agudo. Né? O efeito de compressibilidade fica cada vez mais importante. Né? Eu estou somando essas ondas aqui, né, esses incrementos de massa específica. Aqui começa a ficar cada vez mais distanciado, ou seja, cada vez mais grave, né, em termos de percepção sonora, até que eu chego a um ponto que eu aumento tanto a minha velocidade do objeto que ele se iguala com a velocidade do som. Né? E o que vai acontecer é que a gente vai ter algo como representado nessa figura aqui agora, né, na direita. Né? A gente vai ter o objeto que se move na mesma velocidade da frente de onda que ele emite. Né? Então, entre esse ponto, por exemplo, e esse, o objeto se deslocou essa distância e a frente de onda também. Né? Ou seja, meu U ΔT é igual ao meu A ΔT. Né?
o quanto se deslocou a frente de onda igual quanto se deslocou o objeto, porque ele está justamente na velocidade de propagação do som. Né? Então, aqui a gente tem um forte acúmulo. Né? Então, se nesse caso aqui, ó, se U fosse 30% de A, né, ou maior que 30% de A, né, a gente já teria um efeito compressível aqui. Né? Então, aqui nessa região a gente tem uma compressão e aqui a gente tem uma descompressão. Né? Aqui ficou mais, digamos assim, expressivo ainda, né? Ficou mais forte ainda esse efeito. Né? A gente tem a sobreposição realmente de todas essas ondas sonoras, né? Criando aqui uma região realmente onde eu tenho uma grande variação de pressão e massa específica. Né? E é óbvio, né, que se no caso, né, nesse caso aqui, né, o efeito compressivo ele já era importante, e a gente tem um escoamento compressivo, tem que considerar a compressibilidade, nesse caso aqui nem se fala. Né? E aqui acontece então algo, né, nesse escoamento, né, que a gente chamou de sônico, né, a velocidade do fluido é igual à velocidade do som, a gente tem aqui algo, né, bastante curioso, né, que é essa sobreposição de ondas, no que a gente chama aqui de muro do som, né, onde elas se acumulam, né, e aqui eu tenho realmente, né, algo muito importante em termos de compressibilidade. Né? E aí, óbvio que aqui eu tenho que considerar a compressibilidade agora, e aí o que acontece com o observador que está, né, digamos assim, nessa região da esquerda, né, antes do objeto chegar. Né? Então, o observador que esteja aqui, ele não ouve nada. Né? Se no caso anterior aqui, ó, um objeto para cá, um observador aqui, ele vai ouvir um som agudo antes do objeto chegar, aqui ele não vai ouvir nada. Né? Ele só vai, então, digamos que o objeto esteja aqui um pouco deslocado, desculpa, o observador esteja um pouco deslocado em relação ao objeto. Né? Ele não vai ouvir nada, ele só vai ouvir o som quando o objeto chegar, né, numa posição, né, que é, né, aqui é na mesma posição, se eu chamar isso aqui de x, né, na mesma posição x do observador. Então, o objeto vem passando, quando o observador estiver aqui, aí sim ele vai ouvir o som. Só que ele vai ouvir um som, uma espécie de cacofonia, né? Ele vai ouvir algo, né, que é essa junção de todas essas ondas, né? Ele vai ouvir algo como se fosse um estrondo, né? E depois ele vai ouvir um som grave, né? Depois que o objeto passar. Aí aqui ele ouve. Então, antes do objeto chegar, ele não ouve nada. Ele só percebe, né, o objeto, em termos de, né, percepção sonora, quando o objeto, né, chegar a ele. Né? Tá bom. E aí o que acontece se agora o meu objeto se mover numa velocidade mais rápida que a do som? Né? Quer dizer que ele vai se mover, ele vai emitindo pulsos sonoros, só que ele se move mais rápido que o som. Então ele deixa esses pulsos para trás. Né? Então ele vai fazer isso aqui. Ó, né? Ele vai fazer isso aqui. Ele vai emitir o som. Então ele emite esse pulso aqui, por exemplo, ó, e ele vai se mover mais rápido que essa frente de onda. Essa frente de onda se espalha, mas enquanto essa frente de onda está se espalhando dessa distância, ele já está lá na frente. Né? E no caminho ele vai fazendo isso aqui. Ó, né? Ele vai emitindo os pulsos sonoros, só que sempre ele emite um pulso e ele vai mais rápido que essa frente. Ele emite outro pulso e ele vai mais rápido que essa frente. Né? Ou seja, né? Ele emitiu o pulso, vamos fazer assim, ó, ele emitiu esse pulso aqui, então enquanto ele vem se deslocando, o pulso vem atrás mais devagar. É mais ou menos isso, né? Então ele emitiu esse pulso e ele vem assim, né? Ele vem mais rápido, né, do que o pulso sonoro. Né? Então a gente está em velocidade, está em condição supersônica. Né? Então cada vez que ele emitiu um pulso no caminho, ele veio mais rápido do que o pulso. Né? E será que a gente consegue achar uma relação então, né, entre essas distâncias percorridas, né, pelo som, né, pelo pulso sonoro, a cada posição que o objeto passou, né, e a velocidade dele? Sim, a gente consegue. Né? A gente consegue. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, se a gente pega aqui esse ângulo formado, né, esse meio ângulo formado por essa linha e essa outra, eu sei que meu pulso sonoro se deslocou de A ΔT, né, a velocidade do pulso, né, e o meu objeto se deslocou de quanto entre esse ponto e esse? De U, que é a velocidade dele, ΔT.
né? Então, se eu pegar o seno desse ângulo aqui, ele me dá essa distância, a ΔT, dividido por o ΔT, né? Que me dá, então, né, a gente pode escrever aqui, ó, se eu chamar esse ângulo de mi é igual a seno, né, dessa distância, a ΔT, sobre essa distância aqui, que é o ΔT. Né? Então, ΔT corta com ΔT, isso aqui é 1 sobre mach. Né? Certo? Ou desculpa, aqui é o seno de U. Né? Seno de U é igual a A sobre U. Tá? A ΔT sobre U ΔT, desculpa. Né? Esse ângulo é mi, então seno de mi é igual a A sobre U. A sobre U é igual a 1 sobre mach. Né? Então, meu mi, esse meio ângulo, né, é arcosseno de 1 sobre mach. Né? Então, a gente consegue achar essa relação. E aí, o que acontece em termos de um observador? Né? Interessante, né? Um observador que esteja antes do objeto, ele não vai ouvir nada. Então, se ele estiver deslocado aqui, ó, se eu desloco nessa direção o objeto vai chegar nele, ele não vai ouvir, diferente desse aqui, né? Quando o objeto chegava na mesma posição x, ele ouvia o som, essas ondas chegavam nele, mas aqui não. O objeto vai ter que passar do meu observador. Então, o meu observador ele vai estar para cá e ele ainda não ouviu o som. Tá vendo? O objeto passou e ele ainda não ouviu. Né? Ele só vai ouvir quando ele chegar. O objeto já está longe dele, aí ele ouve o som após a passagem do objeto.